Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos de volta aqui à nossa jornada desse trabalho do desenvolvimento do Metacoaching para liderança autorrealizada, aproveitando o conteúdo dos eixos da mudança, conforme o Gerson pediu, solicitou aqui. E hoje é nosso último encontro, nosso quarto e último encontro, e o encontro de hoje ficou para responder as dúvidas, as perguntas, as solicitações de vocês, tá? Então, eu só recebia uma pergunta, aliás, uma pergunta assim, algumas informações que eu vou compartilhar com vocês aqui e vou responder de acordo com a minha experiência e com o conteúdo também que o Michael Hall traz para esse estudo, tá bom? Então, a pergunta que me foi feita é como aplicar o eixos da liderança autorrealizada numa sessão de metacoaching? Em que momento eu faço isso? Aí vem essa informação. Seria, primeiro, a primeira sessão, um BFO, para definir o que será trabalhado, e a segunda sessão, o quadro de avaliação? Qual a dica para avaliação, né, para avaliação do trabalho? Enfim, primeiro de tudo, vamos recapitular aqui para a gente compreender o que significa uma liderança autorrealizada. O que é autorrealização, gente? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu vou fazer o eixo da mudança para a pessoa ter uma liderança autorrealizada. Então, a liderança autorrealizada aqui é aquela liderança positiva, aquela liderança sustentável. E para que se aconteça essa liderança, ela precisa ser um trabalho de dentro para fora. Precisa ser sustentável de dentro para fora. Então, é um trabalho, a liderança autorrealizada fala de pessoas, de líderes, seres humanos que estão bem alinhados com a própria psicologia, com a sua própria psicologia. Tem que estar bem consigo mesmo. Aquilo que Michael Hall fala, a melhor forma de você liderar, de você se relacionar, de você colaborar efetivamente, é estando realmente bem alinhado com a sua autoestima. Ou seja, é preciso ter um bom alinhamento com a sua matriz de self. Quando a gente fala de matriz de self, a gente está falando tanto daquele ego vaidoso, ego ambicioso, e isso não é ruim, gente. A questão não é ser ruim. Né, aquela coisa que a gente já vem falando aqui. Vou matar o meu ego, tem que tirar o meu ego do meu caminho. Eu estou falando alguns clichês que eu ouço que eu paro assim para pensar, nós aqui neurosemânticos, né, neurosemanticistas, enfim, nós que praticamos a neurosemântica, a gente sabe a importância da metáfora, né? Então, quando a gente tem uma linguagem, a gente expressa uma linguagem falada ou não falada, a gente, na verdade, está comunicando os nossos significados por conta de alguma coisa que a gente está representando na mente. E esse alguma coisa que a gente está representando na mente, nada mais é do que o santo grau, como diz o Michael, né? O Michael diz que a metáfora é o santo grau dos significados. Então, existe realmente um filme passando na nossa mente para a gente estar comunicando isso. Aí vem eu aqui, né, que sou formada em comunicação, tenho toda uma especialização nessa área de linguística, e aí eu vejo as pessoas comentando essa questão de tirar o ego do caminho. Eu tenho que matar meu ego, eu fico até assustada, eu fico, caramba, se essa pessoa mata o ego dela, o que ela vai fazer com o meu ego, né? Então, gente, essa questão do ego, a gente deve olhar realmente com um certo cuidado, porque quando a gente fala de autorrealização, a gente está envolvendo, incluindo o ego. Tá? A gente está realmente pensando em fortalecer e amadurecer nossa matriz de self. E fortalecer nossa matriz de self significa a gente realmente alinhar nossa estima incondicional, e aí é que a gente vai se conectar com a nossa integridade de ser, com aqueles significados mais elevados que, para mim, são mais espirituais. O Michael não utiliza esse termo, embora ele apresente isso lá nos níveis neurológicos que o Diltz traz, né? Ele apresenta esse lado espiritual realmente vendo como algo mais, né? Que leva a esse santo grau da metáfora, né? Através dessa consciência de propósito e decisão. E para mim, realmente, é a gente encontrar esses significados de intenção, de propósito, de importância, de significância, de valor e de sacralidade, porque para mim sacralidade envolve tudo isso, tá? Então, é essa consciência do nosso ser, né, que é essa estima incondicional, a gente se amar incondicionalmente, e também a nossa autoconfiança.
É o quanto eu confio em mim, quanto eu estou segura comigo. Porque se eu tenho uma tendência à insegurança, se eu tenho uma tendência a não me garantir, a não confiar no meu taco, eu vou chegar e posso fazer uma besteira danada nas minhas relações enquanto líder, no papel da liderança, tá? E a gente vê muito isso acontecer nessas relações tóxicas entre... Aí eu já chego lá na alta direção, tá? Estou falando já da alta gestão, até gestão mediana também, isso pode acontecer muito, essas disputas, essas competições tóxicas, tá? Nocivas, que realmente prejudicam a saúde, prejudicam o ambiente, faz mal realmente, faz muito mal para o ambiente, para as pessoas que estão envolvidas no contexto, prejudica o andamento de um projeto, o resultado de um projeto, né? O impacto positivo que isso pode ter na organização por conta dessas questões do ego mais infantilizado, né? Esse ego mais vaidoso, esse ego mais ambicioso que não está sendo bem atendido por conta de algo que ele acredita sobre ele mesmo, algum significado que esteja distorcido sobre aquilo que ele acredita dele mesmo. E aí é importante a gente acessar aqui a autoaceitação para poder fazer essa mudança de mindset. Precisa olhar para essa questão nossa, essa sombra nossa, porque ao mesmo tempo que nós temos a necessidade de satisfazer essa nossa vaidade, a gente também tem um outro lado que às vezes o excesso de vaidade tem dificuldade de olhar. Mas é preciso olhar para que a gente consiga realmente amadurecer esse ego e fortalecer esse self. Tá? Então, a autorrealização vai falar primeiro sobre esse fortalecimento de self. Aí o self mais fortalecido tem mais facilidade, tem mais habilidade em lidar com os contextos sociais. Tá? Então, ele vai conseguir lidar melhor com as pessoas, vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas, estando empoderado dele mesmo, fortalecido dele mesmo. Tá? Então, isso aqui é quando a gente fala de autorrealização, de trabalhar a liderança autorrealizada, é primeiro fazer com que a pessoa consiga se alinhar com a psicologia dela mesma. Tá? Ela precisa estar bem alinhada com ela mesma. Aí, depois, feito isso, a gente pode pensar em estratégias de mudança para o objetivo dela. Tá? Então, se ela tem uma meta, tem um objetivo de, por exemplo, crescer na empresa, chegar na governança corporativa, enfim, ter algum cargo de destaque, né? Realmente melhorar o status quo dela, enfim, aí tem que ver com a liderança o que ela pretende em termos de objetivo. Geralmente é isso, né? Quer crescer, quer cada vez mais ter esse destaque, né? Quer ter cada vez mais esse status para ela, que é importante para ela, e dentro de um contexto mesmo de trabalho organizacional. Tá? Então, a gente vai pensar no objetivo dela, mas de que forma que ela pode fazer isso, né? Galgar esses passos sem se prejudicar, sem prejudicar o andamento dos projetos, sem prejudicar outras pessoas que talvez ela esteja com algum problema, né, em relação a essas pessoas, aquele problema sabotador, né, por conta de questões das necessidades dela emocionais que talvez não foram bem atendidas, ela desconta naquelas pessoas que ela percebe que servem como um perigo no caminho dela, né? E isso aqui é importante ver, gente, porque é meio que lei da sobrevivência. E lei de sobrevivência, a gente sabe que está falando lá das necessidades básicas, né, que todo animal tem e é instintivo, então é uma força muito grande. Quanto mais eu me percebo em perigo num ambiente, num contexto, mais força eu terei para poder para poder lutar pela minha sobrevivência. Então, se eu me percebo em perigo num contexto organizacional, eu estou aqui galgando meus passos para conseguir chegar numa alta gestão, e tem um par meu que está indo melhor, né? Pelo menos no meu ponto de vista, está conseguindo chegar lá com mais assertividade, eu posso ficar incomodada com isso, me comparar com ele e fazer um desastre se eu não estiver bem emocionalmente, né? Se eu não estiver bem com o meu self, com a minha autorrealização, eu posso realmente fazer um movimento aqui bem nocivo, bem tóxico, tá? Para poder tentar prejudicá-lo e me dar bem nessa competição. Então, o ideal é que seja uma competição colaborativa, onde a gente trabalha a nossa autoeficácia, nosso processo de aprendizado contínuo para ir se aprimorando e se melhorando, trabalhando as nossas competências, para que a gente consiga conquistar esses lugares de destaque que todo mundo, assim, pelo menos todo líder
deseja, tá? Geralmente a gestão deseja crescer. Então, primeiro a gente conseguir compreender esse contexto para poder saber em que momento que a gente aplica os eixos da mudança na liderança. Então, digamos, você foi lá contratado para fazer um trabalho de coaching, né, para algum executivo. Tudo começa, gente, não adianta, tudo começa no quê? O que a pessoa quer? Por que ela te contratou? Existe um motivo para você estar ali. Então, não é você que vai dizer para ela o que ela precisa fazer, né? Você tem que ver com ela o que ela está querendo, qual é o objetivo dela. Então, a gente chega ali num estado de total abertura curiosa, tá? Tem que ter essa observação, essa curiosidade, essa abertura, o cuidado, né? É muito importante ter esse cuidado para conseguir apoiar a pessoa e ela sentir confiança na gente, tá? Então, proporcionar esse ambiente realmente de acolhimento para que a pessoa consiga se abrir, se permitir fazer o processo de mudança, tá? Então, começa primeiro com o BFO. Isso aí é fato. Objetivo bem formulado. O objetivo bem formulado, como o próprio nome diz, ele é bem formulado, ele é praticamente o nosso contrato. É ali que a gente vai fazer o contrato de coach. Então, a gente faz primeiro o BFO. A gente sabe que, geralmente, o líder, quando contrata um coach, se você é um coach, aí também não sei se é um coach executivo que a empresa está contratando, se você trabalha já dentro da empresa, mas seja como for, se existe um trabalho de coach a ser feito com esse líder, é porque existe uma mudança a ser feita ali. Ou seja, é um evento externo, aquilo que a gente viu na semana passada. Existe um evento externo que é um convite à mudança através da transição, né? Que é a mudança interna que a pessoa faz. Então, só por isso já é mudança. Tá? Só pelo fato de você estar ali fazendo esse trabalho com a pessoa já é um processo de mudança. Fez o BFO, o que eu sugiro? É uma regra? Não. Tem que ser assim? Não. Você faz sempre assim? Não. Mas possibilidades, tá? Possibilidades é primeiro trabalhar o quê? A autorrealização da pessoa, como a gente falou anteriormente, a psicologia dela com o self dela, com ela mesma. Então, sugiro, se você achar confortável, achar que deve, fazer lá a avaliação, a escala da autorrealização. Essa escala da autorrealização pode trazer muita consciência, muitos elementos ali para serem trabalhados, tá? E eu sugiro que você se organize com a pessoa para tomar cuidado, porque às vezes a pessoa quer trabalhar muita coisa. E aí tende a perder o foco, tá? Então a gente tem que ver assim, as prioridades, tentar priorizar no máximo 3 pontos ali que ela ache realmente relevante para desenvolver, para trabalhar, para a gente conseguir manter a energia, manter o foco. Então, isso é a primeira coisa, se você fizer pela escala da autorrealização. Aí vamos olhar primeiro para o self dela e a gente depois vai dar uma olhada para o contexto dela social. Geralmente, o contexto social é o que vem primeiro. Inclusive, eu até acho, porque assim, fazendo um plim-plim aqui, né? O curso do MetaCoach, o MetaCoaching System, né? Os primeiros módulos são, até chegar no ACMC, passa pelo módulo Coaching Essentials, depois o AGP. E o Coach Essentials vai trabalhar habilidades sociais e o AGP vai trabalhar inteligência emocional, tá? E aí fica se perguntando, poxa, por que primeiro não trabalha a inteligência emocional? Por que primeiro não é o AGP e depois que a pessoa vai trabalhar habilidades sociais? E aí eu percebi, eu não tenho certeza se é isso, eu vou perguntar para o Michael, se vocês souberem, até se vocês puderem compartilhar aqui, porque eu não tenho essa lembrança do Michael falar que ele se inspirou olhando a pirâmide, a hierarquia das necessidades humanas, né? Porque primeiro a gente atende, como a gente vai satisfazendo as necessidades, conforme a gente atende uma necessidade, satisfaz uma necessidade, logo surge outra, se a gente olhar de forma bem linear essa hierarquia, a gente vai olhar ali para a necessidade social. A necessidade social vem antes da necessidade de autoestima. E, geralmente, a necessidade social é onde acontecem as coisas, né? Porque o contexto de direito e necessidade de pertencer, de amar e ser amado, né? De ser realmente aceito, incluso, enfim, incluído. Se a gente não consegue atender bem essa necessidade, geralmente é um convite através da dor, pode ser, não é sempre, mas pode ser um convite através da dor para a gente buscar na próxima necessidade
que é a necessidade de estima, atender, olhar, curar essa estima, né? Curar esse eu. Então, se percebe que até mesmo para poder fazer essa virada de chave da necessidade social, do contexto social de pertencimento para a autorrealização, tem que passar pelo atendimento e satisfação da necessidade de estima, que é a necessidade de autoconhecimento. Nessa necessidade de estima, de autoconhecimento, é onde está envolvido o nosso ego vaidoso, ambicioso, nossa necessidade de reputação, de status, né? De mostrar os nossos certificados no LinkedIn. Isso tudo é natural, faz parte, não tem como tirar. Não é sobre tirar, é totalmente orgânico, tá? É vital. Só que a gente vai precisar chamar aqui, né, acessar um outro lado desse self também, que é o nosso lado mais luz, né, mais consciente. Tá? E aí a gente vai trazer esse nosso outro olhar aqui realmente mais humano. É aqui que começa a acontecer a transformação. Tá? É nesse processo do autoconhecimento e às vezes vem realmente por conta desse contexto social que a gente está inserido, e esse contexto social nada mais é do que possibilidades, um campo de possibilidade para a gente ir lapidando o nosso cristal, lá aquele nosso diamante da consciência, a gente vai acessando o diamante da consciência para poder realmente lapidar o nosso diamante do nosso self, do nosso ser, tá? E conforme a gente vai fazendo isso, melhor fica o nosso posicionamento no contexto social. Mais empoderado a gente fica, mais assertiva a gente fica. Ah, Ju, mas falar sobre tudo isso é fácil, né? Teoricamente, todo mundo sabe. Não estou falando nenhuma novidade aqui que não seja realmente relevante para aquilo tudo que todo mundo aqui sabe e estuda no Metacoaching. Agora, a questão é a prática em si. Porque quando a gente está ali convivendo, se relacionando no ambiente organizacional, a liderança lida o tempo todo com relacionamento, com gestão de pessoas, é o tempo todo. Porque ela tem que estar gerindo gerindo a equipe dela, gerindo os pares dela, lidando com os superiores, enfim, lidando com todos os stakeholders que estão envolvidos. Tá? Tem aqueles que são mais apoiadores, são aquelas pessoas que realmente estão junto, e tem aquelas pessoas que são os sabotadores, e tem aqueles sabotadores que são escancarados, e tem os velados, né? Então, os escancarados, você já sabe logo. Os velados, pode ser que a gente consiga, de repente, mudar aqui, né? Ganhar o coração dessas pessoas. Então, assim, quando vier um sabotador, e aí vem essa questão da liderança, e por isso que é importante trabalhar com o coach, com essa liderança, tá? Vem o sabotador para sabotar o projeto desse líder, por mais que ele fique nervoso, ansioso, não dá para confrontar. A gente não enfrenta um sabotador, tá? A gente tenta sensibilizar, trazer consciência, mas se mesmo assim for difícil, não é sobre ir para o combate como alguns líderes fazem. Então, o trabalho do coaching aqui executivo é justamente ajudar esse líder, em vez de ir para o combate, para o ataque, para o enfrentamento e tornar as coisas piores, é fazer com que ele mude realmente a perspectiva dele, mude o ponto de vista dele, reenquadre, ou seja, ressignifique o que está acontecendo, né, naquele momento, e busque uma nova maneira de continuar engajado na realização do projeto dele, do desenvolvimento daquilo que ele quer, tá? Então, isso aqui é uma função do coach executivo que pode realmente ajudar esse líder a lidar melhor diante desse cenário tão complexo e com projetos de transformação muito ágeis, né? Muito aceleradas, e ao mesmo tempo lidando com pessoas, e pessoas trazem suas questões de pessoas, de gente, né? Então, esse ponto aqui é importante a gente pensar também, tá? Então, fomos lá, fizemos o BFO com a pessoa preencheu, já respondeu o BFO, já teve várias tomadas de consciência, ou seja, já está começando a mergulhar lá no autoconhecimento dela, na matriz de self dela. Aí a gente vai dar mais uma empoderada, uma mexida nessa matriz, fazendo a escala da autorrealização. Quando a pessoa fizer essa escala da autorrealização, o que você pode fazer? Que eu faço, tá? Pergunta para a pessoa, com base nas respostas dela, do que ela toma consciência, quais são os pontos positivos que ela quer manter, e de repente a gente organizar uma agenda, pontos críticos a serem melhorados,
tá? Se quiser fazer meio que um SWOT ali rápido com as respostas dela, maravilhoso, porque vai facilitar o entendimento, né, da pessoa realmente traçar uma meta ainda mais assertiva para aquilo que ela quer, tá? Mais voltada, orientada realmente para a meta inicial. E aí a gente vai começar a jornada. Então, lembrando que já é por si só uma jornada de mudança. Já é uma jornada de mudança. Então, quando você fizer depois o próximo passo, né, que seria o terceiro passo, vai depender daquilo que a pessoa trouxe para você de resposta. Então, qual é o terceiro passo? O que ela trouxe para você de resposta. Então, o que ela trouxer de resposta, você pode começar uma jornada realmente dos eixos da mudança. Você pode fazer os 4 eixos, como já estão acostumados, ou aquele outro que o Michael apresentou aqui com aquelas perguntas. Tem toda uma estrutura de perguntas para serem feitas nesse processo de desenvolvimento, de mudança realmente de mindset e comportamento, tá? Para que a pessoa consiga passar por essa jornada. Então, penso que respondi, né, numa sessão de MetaCoach. Outra coisa aqui. Como aplicar os eixos da liderança autorrealizada numa sessão de MetaCoaching? Numa sessão não dá. Porque os eixos da mudança, da liderança, só por si só, essa dança dos eixos é uma jornada, é um processo. Então, não é numa sessão, você não vai fazer isso numa sessão, tá? Você vai passar por algumas sessões. Olha, só fazendo, gente, eu vou falar da minha experiência aqui, porque os meus contratos de desenvolvimento de líderes geralmente são de 18 meses, tá? E depois pode prorrogar, mas no mínimo 18 meses. Porque, assim, por exemplo, só na escala da autorrealização, quando a gente chega naquele ponto ali da necessidade social, né, que a gente fala de pertencimento, só ali vem uma catarse, gente. São muitas sessões só trabalhando aquele ponto. Até chegar na questão do self, às vezes demora muito. E depende de líder para líder, né? Então, tem aqueles que são mais estratégicos, mais visionários, já tem um certo grau de desenvolvimento, tem aqueles outros que são extremamente operacionais, gerenciais, né? E assim, você vê que é totalmente diferente. Mesmo na mesma empresa, tá? Você vai lidar com líderes, as sessões são completamente diferentes. Por isso que eu falo assim, tem que, né, as pessoas me perguntam aqui, qual é a estrutura, qual é o passo a passo que você faz? Me conta o que eu vou fazer exatamente, não dá, porque é o ser humano. Então, o que eu poderia dar de dica para vocês primeiro faça o BFO, depois faz a escala da autorealização, organiza isso num SWOT, se possível, ou então só pontos positivos, pontos a serem melhorados, alinha essa resposta com a meta inicial do seu cliente e faça um plano de ação. Trabalhe um planejamento estratégico com a pessoa. Você, como MetaCoach, faz depois o seu plano de ação com base no planejamento que você fechou com a pessoa. Aí você estrutura ali como é que você vai fazer com cada pessoa. Quais são os recursos que você vai trazer para poder ajudar, para somar esse processo, esse desenvolvimento, tá? É o que eu tenho para dizer para vocês, é o que eu tenho de dica para dar para vocês. Realmente não dá, assim, pelo menos na minha experiência, seguir um passo a passo o mesmo para todo mundo. Tá? Eu acho que cada um é único e cada um tem seu momento e realmente suas questões a serem trabalhadas, a gente vai buscando os recursos que a gente encontra mais efetivos para aquela pessoa, para aquele momento, tá? Para aquela demanda que vem para a gente. Espero ter respondido para vocês, tá? Da minha parte aqui, o meu entendimento. Eu vou ler para vocês aqui o que o Michael fala no treinamento da liderança autorrealizada, quando ele traz os eixos da liderança, tá? Então, isso aqui é a introdução para poder fazer mais sentido ainda para vocês, como é que vocês podem realmente pensar e aplicar os eixos da liderança, tá? Compreender melhor esse processo e, enfim, aplicar isso no seu trabalho, mesmo que você não seja um meta-coach, você faça um tipo de trabalho de mentoria, né, de consultoria, como é que você pode aplicar esse processo dentro do trabalho que você já faz, tá? É uma ferramenta muito poderosa. Então, o que o Michael diz aqui? Liderança tem pouco a ver com controle e tudo a ver com mudança. Então, gente, liderança é a própria mudança. A liderança lida com mudança o tempo todo.
tempo todo, tá? Quanto mais as coisas mudam, mais precisam de líderes. Quando as coisas são incertas, quando as coisas estão em movimentos e confusas, nós procuramos os líderes. Os líderes são agentes de mudança. Eles conduzem uma mudança organizacional e cultural. Líderes são altamente qualificados, são capazes de facilitar uma reforma cultural completa, se necessário for. E como é que ele faz isso? Através dessa dança dos eixos da mudança, tá? Então, os seguintes eixos de liderança foram desenvolvidos dos próprios eixos da mudança que o Michael criou em 2003, que descreve o processo de uma mudança autorrealizadora e transformadora que ocorre nas pessoas. É a mudança para aqueles que são psicologicamente saudáveis aqui. Essa mudança acontecer lá para a pessoa que está bem alinhada com ela. Se a pessoa não estiver bem alinhada com ela, gente, ela vai sabotar, ela não vai aceitar, ela não vai permitir, ela vai sempre botar a culpa em terceiros, é aquela pessoa que vai estar sempre trazendo o mismatch negativo, quebrando o rapó, boicotando de qualquer jeito, fazendo intriga, fazendo fofoca. A pessoa está desalinhada dela. Quando a pessoa se alinha com ela, ela abre, ela tem essa abertura para a mudança acontecer, tá? Tais pessoas favoráveis à mudança querem levar suas habilidades, performance e a si mesmas a níveis de desenvolvimento novos e mais elevados. Os eixos da mudança são construídos sobre os 4 principais mecanismos que regem a mudança transformadora, que é a motivação, a decisão, a criação e a integração. Tá? Isso aqui que a gente já sabe como funciona. Enquanto coaches também facilitam a mudança transformadora. Os líderes trabalham com grupos e organizações e o processo será um pouco diferente. Daí a necessidade dos seguintes eixos de liderança. São os seguintes 5 formatos dos processos de liderança, que é a motivação, ou seja, o comprometimento, as soluções, e Kaizen, né? Assim como todos os papéis da liderança fundamentais. Esses eixos identificam as dimensões ou as facetas de liderança que levam uma visão, criam uma forma e integram em um organismo vivo de uma comunidade, de uma empresa ou de um negócio. Entendeu? Então, essa é a dança, é a estrutura que vocês podem usar com o cliente de vocês. Aqui no Chapter, vocês estão treinando o passo a passo, exatamente como está aqui, né? Procedimento. Lá com o cliente de vocês vão ver que também tem essa estrutura, você faz isso, só que às vezes muda um pouco de lugar, tá? Não dá para ficar... Como tudo na vida muda, né? A única coisa que não muda é a mudança. A mudança sempre... Como é que ela é estática, né? Ela está sempre mudando. A mudança é a única coisa que realmente é real, a única coisa que acontece é a mudança. Então, até isso aqui vai mudar. Até isso, gente. Então, compreenda a estrutura, compreenda o processo, pratique no Chapter, até você conseguir realmente trazer para o músculo, absorver isso na sua neurologia, e quando você estiver lá com o seu cliente, com os seus clientes, você conseguir realmente fazer essa dança de forma flexível, sabendo que às vezes as coisas podem mudar dependendo do contexto, dependendo das pessoas, dependendo das resistências que possam aparecer no caminho, e a gente precisa trazer outros recursos para resolver, tá? Então, aqui, desapega de ficar preso só no procedimento, tá? Vai precisar realmente acessar opções, né? Excesso de procedimento tem lá como ponto cego opções, que é a criatividade. Aí a gente pode realmente ter seríssimos problemas por conta disso, tá? Então, espero ter respondido a pergunta, espero realmente ter compartilhado esse trabalho que o Gerson pediu, solicitou, espero ter atendido a expectativa de vocês. Tem bastante conteúdo aí que vocês podem aproveitar bastante, ainda tem muito que ser falado, né? Ser estudado e treinado. Se alguém tiver interesse em fazer esse treinamento da liderança autorrealizada, fala com o Gerson, que eu posso ministrar ele em janeiro, porque a turma de novembro já está fechada, tá? Já encerrou as inscrições. Começa agora, início de novembro.
mas eu posso ministrar de novo ele em janeiro, mas eu estou fazendo sempre por demanda, tá? Sempre quando aparecem demandas que eu apresento, tal. Então, tem outros trainers aqui também, vocês podem ver isso também com outros treinadores. E eu estou à disposição também, se vocês tiverem alguma pergunta mais, né, quiser fazer alguma observação, estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço, um ótimo chapter. Lembrando que a atividade de hoje é continuar o trabalho da semana passada, trabalhando hoje o estágio 2 dos eixos da mudança para a liderança autorrealizada, tá bom? Grande abraço, pessoal. Bye, bye. Bom trabalho. Tchau.